Olá pessoal, saudações a todos. Hoje vamos com mais um vídeo de muita didática novamente, que eu venho postando cada vez mais aqui no YouTube, tá? Para vocês, para aumentar o conhecimento de vocês, para aumentar a visão de vocês aqui, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. Lembrando que o método que eu opero é o método Oliver Velez, adaptado aí para o Brasil. Então eu tenho 16 anos de mercado financeiro e quase 10 deles dedicados ao método Oliver Velez, tá? No qual eu fiz algumas adaptações. Adaptações essas que estão nas apostilas, as maiores apostilas aí para day trading do país, tá pessoal? O maior material de day trade do país vocês vão encontrar aqui. Não é só o material do método Oliver, não, tá? É o maior material de day trade do país, tá? Que ainda está sendo aumentado, tá? Será aumentado ainda, ok? E você pode obter tudo isso aqui no site, certo? Então você pode acessar o site aqui. Se você quiser participar da Masterclass, né? É bem interessante que você participe aí da Masterclass, visto que eu estou falando todos esses detalhes aí com o pregão ao vivo, né? Então durante o pregão eu ensino aí a questão dos setups, das localizações, aonde as entradas são mais poderosas, os movimentos aqui, tá? Então, quem fizer aqui a Masterclass no plano semestral ou no plano anual, receberá aí, estão incluídas, né, as apostilas em qualquer um desses planos, tá? Se você quiser também, você pode comprar a apostila em separado, tá? E está também em breve, né? Eu tenho falado isso já há um tempo, ela está realmente um pouco demorando mais, mas com mais qualidade, né, pessoal? Ela está demorando mais porque eu quero colocar em mais qualidade. Eu vou lançar as duas aí do mercado brasileiro e mais a do Forex juntas. Então um valor um pouco maior do que esse aqui, mas nada demais também, certo? Bom, pois bem, então o que acontece? O título hoje é muito interessante, né, para vocês verem a potência de algumas entradas aqui no mercado brasileiro. Exemplo esse que aconteceu nesse dia no dólar. Tá? Nesse dia no dólar foi um dos dias aí realmente diferentes que o dólar fez, tá? E foi através dessa entrada que eu vou explicar aqui para vocês, desses conceitos que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Que muitos aí dos meus alunos obtiveram ganhos históricos aí no dólar, tá? Nesse dia, perfeito? Seguindo essa potência, né? Seguindo essa entrada. Tá? Então inicialmente eu peço que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com pessoas que estão precisando aumentar a consistência e aumentar a visualização do mercado. Lembrem-se, não é só de setups. Se você entender os setups, Senna, se eu entender os setups do método Oliver, eu vou ser consistente no mercado brasileiro? A resposta é não. Não. Na verdade, você precisa entender os setups porque é a base. Tá? Mas isso, entender os setups não quer dizer que você vai ficar consistente. Tá? Senão, eu não precisaria de tantos vídeos aqui, né? Se fosse simples, eu não precisaria de explicar com tantos vídeos aqui, tá? E dar as mentorias, dar a Masterclass, todo mundo ia muito bem no mercado. E não é bem assim que acontece, certo? Então, há necessidade de você saber aonde entrar maior, aonde entrar menor, quando não é para entrar, tá? Então, isso é indispensável para vocês. Essa entrada do dólar realmente foi muito, muito potente. Por que ela foi tão potente assim? Tá? Então prestem bem atenção. Deixe também os comentários, tá? Pedidos de vídeo. Eu respondo todos os comentários aí, certo, pessoal? Pois bem, muitas pessoas, tá? Muitos operadores, ok? Eu sei que compraram aqui no rompimento dessa barra elefante. Isso aqui é uma barra elefante. Muitas pessoas gostam de comprar no rompimento da barra elefante, certo? Eu não. Eu, Senna, não. Eu explico aos meus alunos também que o mais interessante é você fazer uma compra no recuo, certo? Então presta atenção. Quando você tem uma chance aqui de uma barra elefante grande realmente aqui, ó, o que você pode fazer? Você pode fazer a retração de 50% e de 65%. Vocês estão vendo aqui essa zona? Essa zona aqui é o que eu chamo de zona, é uma buy zone, tá? Então existe a possibilidade, ao invés de você, uma buy zone, ao invés de você comprar buy zone, ao invés de você comprar nesse rompimento, por quê? O seu stop está aqui, certo? Esse é seu stop de uma barra, ok? Como o stop está muito alto, certo?
muito alto, o risco está alto, é interessante você esperar o retracement, né, a retração aí dos 50% a 65% da barra elefante para fazer a compra, tá? E nisso o seu stop vai diminuir, perfeito? Nisso o seu stop vai diminuir, ok? Pois bem, então quem opera pela barra elefante aí, pelo método Oliver, pode espalhar as ordens de buy aqui nos 50% a 65% com stop aqui embaixo, perfeito? Pois bem, o que acontece? Então, isso foi feito, né? Essa retração ela bateu exatamente aqui nos 50%, né? E possibilitou a compra, certo? Porém, além disso, tá? Ele deu um setup aqui também do método Oliver. Né? Qual que é o setup aqui nesse ponto do método Oliver? A famosa NRB. Tá? O que é uma NRB? Uma NRB, tá? Descrita aqui na apostila, isso mesmo, pessoal. Tudo que vocês fazem as perguntas, elas estão nas apostilas aqui, eu consigo explicar. Tá? Então eu sei que tem muitas pessoas aí cheias de perguntas. Quando você vai perguntar aí para o seu mentor, para o seu professor, o professor fala assim, não é isso, tipo assim, ou é isso, ou então, vamos dizer que ele fala que é feeling, né? E não é bem assim, tudo existe uma explicação aí, uma explicação mais objetiva, né? É claro que existem subjetividades no mercado, né? Mas eu procuro deixar o mercado aqui da forma mais objetiva possível para vocês entenderem melhor. Então, observa, é a Narrow Range Bar. Tá? Então isso aqui é uma Narrow Range Bar. Então esse exemplo aqui é muito interessante, apesar de ser na venda, tá? Que ele pode ser utilizado aqui também, obviamente, para compra, não esse exemplo, mas esse outro exemplo que eu deixei aqui, certo? Então, na página 256, nós temos o exemplo de uma Narrow Range Bar, tá? De venda. Então, esse trade aqui ele foi na venda. Teve esse doji, você vende na perda do doji e foi embora. Tá? Aqui nesse exemplo, hoje, por exemplo, ó, teve o doji, você compra, tá? Você compra na superação do doji e vai embora, certo? Então, assim, é um trade aqui para ser feito a favor da tendência. Observe que esse trade aqui, ó, ele estava abaixo da 20, certo? Esse doji estava abaixo da 20. Se ele perdeu esse doji aqui abaixo da 20, qual que é a tendência? A tendência é de baixo, tá abaixo da 20 aqui, ó, é para venda, tá? Nesse caso, o doji estava acima da 20, então era para compra, tá? Então você tem um doji a favor da tendência, isso é uma Narrow Range Bar. E o mais importante disso, não quer dizer que todos os dojis são Narrow Range Bars operáveis, né? Não quer dizer que são Narrow Range Bars operáveis, até mesmo porque nós tivemos uma Narrow Range Bar aqui, algumas Narrow Range Bars aqui, e não são operáveis, né? Não são operáveis, tá? Por que não são operáveis? Primeiro que está no meio da média, tá? Primeiro que está no meio da média essas duas aqui, e segundo que ela não é muito visível. O que eu digo visível? Ela não chama atenção. Observem que para ela chamar atenção, os candles anteriores foram muito fortes, bem distantes dela. Tá? Então, assim, quando você tem um candle um doji aqui, ó, junto de candles pequenininhos, isso não quer dizer nada. É mais um candle pequeno. Aqui não, aqui é uma parada, é uma pausa para a continuação do movimento. Então aqui, por exemplo, ele recuou, esse recuo foi pequeno, tá? Para a continuação do movimento. Aqui a mesma coisa. Caiu, fez uma pausa, fez uma pausa para a continuação do movimento. Observem esses candles anteriores aqui, ó. Observem esses candles anteriores como eram candles muito distantes de tamanho da NRB. E é isso que você precisa identificar. Não é porque você tem um doji que você tem uma NRB. Não é por isso, não quer dizer nada. Aqui, por exemplo, tá lotado de NRBs aqui, ó, por exemplo, mas isso aqui não é operável. Por que não é operável? Porque aqui você está meio que andou de congestionado aqui. Os outros candles anteriores eram candles pequenininhos. Eram candles pequenos. Não, a Narrow ela é objetiva, ela é clara, ela mostra que realmente é uma entrada. Aquilo ali é uma parada para a continuação dos preços acima ou abaixo das médias. Perfeito? Então, a Narrow Range Bar, poucas pessoas conhecem esse setup, é um doji depois de um largo movimento. Esse doji permite a favor da tendência você fazer a sua entrada. Perfeito? Então, o que acontece? Aqui nós tivemos também uma pirâmide operacional, tá? Por que nós tivemos uma pirâmide operacional? Porque nós tivemos uma pirâmide
operacional. Por que nós tivemos uma pirâmide operacional? Tá? Por quê? Porque existia a possibilidade de você comprar nos 50, tá? E quem comprou nos 50 e viu esse setup acontecendo, sabe que tem que comprar aqui também, né? Então, quem é agressivo e já comprou nos 50%, adicionou aqui, né? Ele comprou aqui e fez mais uma adição aqui. A pirâmide operacional, o percentual de acerto dela é muito mais alto do que um setup único, né? Quando existe mais de um setup dando adição ao outro, reforça a ideia de entrada e reforça o trade. Então, a potência de uma pirâmide operacional é muito maior do que um trade sozinho, por exemplo. Então, se esse operacional, tá? Esse operacional é muito mais forte do que esse operacional da própria NRB. Observem que aqui, por exemplo, você só tem NRB. É uma entrada, Senna? Sim, é uma entrada, tá? Mas você só tem uma NRB, né? Na verdade, né, pessoal, aqui também acabou sendo uma pirâmide, né? Depois, tá? Mas inicialmente, se você larga o setup, se você deixa o setup sozinho em si, a NRB ela é potente? Sim, ela é potente. Porém, se você tiver uma adição, na hora que você tem a adição, ela torna-se mais potente, né? Então aqui, por exemplo, aqui tem uma NRB e houve a adição por esse VSS. Nessa hora aqui, ó, o percentual de acerto da NRB aumentou muito. Você não sabe disso inicialmente, né? Porque aqui eu estou vendo o gráfico pronto. Você não sabe disso inicialmente. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar com o número de lotes correspondentes ao seu capital para a NRB e depois tem que ter capital para mim para adicionar. Esse, inclusive, pessoal, é um dos problemas. Tá? É um dos problemas das pessoas que falam aí com vocês que dá para operar com apenas um tamanho de lote. Não é verdade. Não é verdade, tá? Não é verdade. Comecem a questionar isso aí, ó. Não é verdade, tá? Quem opera, tá, com somente um lote, por exemplo, seja no índice ou no dólar, certo? No médio e no longo prazo, não vai ver os gains aí acontecerem. Por que não vai ver os gains aí acontecerem? Porque existem situações dessa, por exemplo, olha a potência dessa entrada, pessoal. Né? Uma entrada aqui com adição aqui. Né? Tudo bem. Prestem atenção. Se você opera com um único lote, aqui, por exemplo, você vai ter que fazer parciais, não vai? Pois bem, aí você só pega uma parte. Vocês sabem aonde que foi isso, por exemplo? Dá uma olhada aqui, ó. Olha a potência dessa entrada. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Tá? Foi sensacional. Observem. Só aqui já tem 80 pontos. Quer dizer, um dia diferencialmente, uma potência gigante. A Senna, mas e se eu não estopasse o trade e pegasse tudo? Tudo bem. Né? Poderia ter entrado com um lote aqui, pegasse e você ia conseguir pegar tudo. Né? Mas como é que você sabia que ele ia tanto assim? O que acontece? Quando você tem uma operação, você tem que tirar parciais. Então não tem como você operar com um único lote. E outra coisa, você poderia fazer adição dessa forma? Como que ficaria a sua adição? Por isso que você vê que o operacional de um lote aí não dá para ser feito. Ok? Eu tô respondendo aqui pelo método Oliver. Tá? Mas eu não necessariamente a minha vida toda como trader eu operei pelo método Oliver unicamente. E eu percebi nos outros métodos também, que eu conheço vários, uma dificuldade muito grande do operador seguir com apenas um lote. Certo? Então há sim necessidade de você operar pelo menos com 2 lotes aí. Ok? É necessário. Certo? Por isso que não dá para operar futuros com capital pequeno, como a galera fala aí. Todo mundo sabe aí que eu sou contra, completamente contra esse detalhe aí do pessoal ficar operando aí com valores pequenos para multiplicar. Tá? Eu não concordo nisso, não confio e, a meu ver, vocês só vão perder o tempo de vocês. Né? Não é que você precisa ser um milionário para você operar isso aqui, não. Tá? Não é isso. Não é isso. Tá? Mas necessita sim de um capital aí, pelo menos uns 5 mil reais aí para poder começar a ver algum gain aí no seu bolso. Um gain constante.
Não é aquele gain que você ganha e depois entrega, não. Tá? Então eu já falei isso em vídeos no YouTube, tá? E cada vez falo mais aí para vocês terem mais consciência aí do que vocês estão fazendo, né? Que muitas pessoas infelizmente ensinam de uma forma equivocada, faltando pedaço, etc, etc. Ok? A pirâmide operacional, pessoal. A pirâmide operacional sim, onde ela está descrita? Ela está descrita aqui, tá? A pirâmide operacional está descrita aqui. Ok? Eu passei a pirâmide 28 explicando detalhes aí da pirâmide operacional, tá? Que aumenta em muito o percentual aí de acerto do trading. Aumenta demais aqui, por exemplo, um VBS, uma TTTO, explicando aqui com detalhes aqui como se faz as adições pelo método Oliver, que ele possibilita assim, mais ganhos. Então, quando você tem a possibilidade de, não só você deve ficar feliz, né, o fato de você ter uma pirâmide não te deixa tão, você deve ficar feliz por isso. Porque aumenta o percentual de acerto. Então quem estava nessa oportunidade aqui de compra e pôde fazer adição, tá? O percentual de acerto aqui mudou definitivamente com a adição. Eu vou dizer que o percentual de acerto aqui estava em 65%, mais ou menos. O percentual de acerto aqui de uma retração, ele gira em torno de 65%. Tá? Para ordens aqui, para dar alguém, né? 1 para 1. Quando eu digo 65%, eu estou me referindo a 1 para 1, né, pessoal? E aqui ele aumentou para 85%. A pirâmide operacional, quando você tem uma adição, pessoal, a sua chance de acerto aumenta consideravelmente, vai até uns 85%. Cerca de 85%. Ou seja, ele aumentou muito aqui. Tá? Ele aumentou muito aqui. Então, o percentual de acerto aqui aumentou bastante por causa da pirâmide operacional, né? Mas não é sempre que você não pode depender de uma pirâmide operacional para entrar, tá? Não é bem assim que funciona, mas você deve sim pensar em entrar, se você tiver capital para isso, fazer uma adição e entrar um pouco maior. Quem tem a oportunidade de entrar maior, melhor ainda, né? Eu estou falando de 2 lotes aqui, o mínimo seria. Certo, pessoal? Então a potência gigante aí, a pirâmide operacional. Nós temos outros detalhes aí também em termos de percentual de acerto maior, né? Eu falo isso com os meus alunos aqui. A apostila é sensacional, ok? Sensacional. Tá? A Masterclass está cada vez melhor também. Eu convido a todos novamente a participarem da Masterclass. Muitos ensinamentos por um preço módico aqui, um preço bem tranquilo, onde estão incluídas as apostilas também. Então vale muito a pena. Eu aguardo todos aí às 8h50 ao meio-dia todos os dias. Tá, pessoal? Abraço a todos. Deixem comentários nos vídeos. Mais vídeos virão. Abraço a todos.